Vamos lá, então. Um bom dia para todo mundo. Bom dia para você que está acompanhando o programa desde hoje mais cedo. Bom dia para você que está entrando agora. Para você que vai assistir isso um pouco mais tarde, né? Talvez para você seja boa tarde ou boa noite, mas de qualquer maneira é muito bom estarmos aqui de novo. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, vamos continuar o estudo. Estamos hoje no capítulo 4 dessa primeira carta de Pedro. Uma carta que traz encorajamento, uma carta que traz esperança. Vamos lembrar que aqueles irmãos, né, por volta dos anos 60, aqueles irmãos, e não é 1960 não, viu? É anos 60 mesmo, lá depois de Cristo, né? Então, aqueles irmãos estão passando por dificuldades, perseguições, estão morando em locais que não são próprios deles, né? O Império Romano vai começar a persegui-los, e a ideia de Pedro aqui é encorajá-los. É dizer que, olha, mesmo que sofram por fazerem o bem. E se fizerem isso, o tesouro lá nos céus está guardado. O Império Romano não pode tirar esse tesouro. Aqueles vizinhos que estavam sendo ruins para eles não podem tirar o tesouro, né? E a ideia, minha irmã, meu irmão, você que está participando desse estudo, a ideia é a mesma para você e para mim hoje, não é? Nada pode tirar o tesouro que está guardado nos céus para você e para mim. Nada. Podemos ter dificuldade, estamos tendo. Estamos vivendo um período aqui de muita dificuldade, muito desânimo, perda de emprego, não é? Perda de salário, a depressão, medo, pânico, não é? Síndrome do pânico, e você pode descrever tantas coisas que acontecem, estão acontecendo nessa situação que estamos vivendo. E a lição é a mesma para todos nós, não é? Ninguém pode tirar o nosso tesouro. Podem tirar certas coisas da nossa vida hoje, não é? Podem tirar nosso trabalho, nosso emprego, nossa saúde, até mesmo nossa vida. Mas o tesouro lá no céu ninguém pode tirar. Essa é a grande lição dessa carta de Pedro. E o tema geral é esse que nós temos aí, né? Tenham esperança. Tenham esperança. Terminamos na última aula falando sobre a importância do batismo, né? O finalzinho do capítulo 3. E eu quero recomeçar hoje com essa mesma ideia. Você que está ouvindo esse estudo hoje, pense muito bem na sua vida. A esperança existe para você. Se você ainda não tomou a decisão e não se batizou, faça isso. Não perca essa oportunidade, né? Você pode falar depois diretamente comigo, se quiser. Tenho o maior prazer em conversar com você. Você pode ligar para a rádio e conversar com o Valdizan. Com certeza ele também terá o maior prazer em conversar com você. Importantíssimo esse ato do batismo, não é? Essa entrega nossa para o nosso Deus. E aí temos a certeza, a esperança de que aquele tesouro que está guardado para nós, ninguém pode tirar. Abre a sua Bíblia comigo lá no capítulo 4 de 1 Pedro. Lá que vamos começar hoje. Vamos ler os versículos de 1 a 5 e aí vamos fazer uns comentários sobre estes versículos. 1 Pedro capítulo 4, começando no versículo 1, o texto diz o seguinte:
Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Que texto interessante esse, não é? Um texto que vai mostrar como é que eles viviam e agora como é que eles devem viver depois de terem aceitado Jesus através do batismo. Vamos falar um pouquinho sobre o finalzinho do versículo 1, né? Aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado. Está falando sobre Jesus aqui, não é? No versículo 1. Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. O que significa isso? O que significa aquele que sofreu no seu corpo, rompeu com o pecado? O apóstolo Pedro, já falamos sobre isso, havia terminado o capítulo 3 com um ensinamento importante sobre o batismo. No capítulo 6 de Romanos, nós não vamos ler o texto, mas você tem o texto aí, você pode ler depois. Capítulo 6 de Romanos, nos versículos de 1 a 7, nós temos um ensinamento sobre o batismo também lá. E lá o batismo é comparado com o sepultamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando eu me batizo, eu sou sepultado, não é? Nas águas do batismo. Quando alguém morre, não é? Esse corpo é sepultado. Depois o corpo de Jesus ressuscitou. Quando saímos da água, é como se fôssemos ressuscitados. Então, Romanos capítulo 6 compara o batismo com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. No batismo, o velho homem, aquela velha pessoa que nós éramos antes, morre. E nós não queremos mais ser como éramos antes, né? Tudo aquilo que fazíamos antes, e você tem algumas ilustrações de como era o velho homem no versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 4, né? Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria. Isso fazia parte da nossa vida antes do batismo. O velho homem morre, assim como morrem as suas paixões. E nós partilhamos dos sofrimentos e da morte de Jesus no batismo. Então, o texto no versículo 1 fala: aquele que sofreu no seu corpo, rompeu com o pecado. O novo homem nasce para fazer agora a vontade de Deus. Versículo 2, né? Finalzinho do versículo 2. Agora,
Nós estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus. Quando nós decidimos nos batizar, nós estamos morrendo para aquilo que éramos antes. E o versículo 3, como já falamos, tem uma lista de tudo aquilo que aqueles cristãos faziam antes. Você pode olhar para a sua vida e você pode dizer: ah, mas eu não fazia essas coisas. Talvez você tenha uma outra lista, né? Falava palavras de baixo calão, mentia, não tratava bem seus amigos, não tratava bem sua esposa, seu marido. Você pode fazer a sua lista daquilo que morreu quando você se batizou. E a hora que você foi sepultado nas águas, lembra disso? Você recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo habitando dentro de você. E quando você sai das águas, é uma nova vida. É que esse novo homem que nasce, não mais para satisfazer as vontades da carne, mas agora para satisfazer a vontade de Deus. Jesus, quando ele sofreu no seu corpo, quando ele morreu na cruz, ele rompeu com o pecado. Ele estava carregando em seu corpo todos os nossos pecados e levou com ele para a cruz. O versículo 4 é um versículo interessante. E eu tenho certeza que você já teve experiência com o versículo 4. O versículo 4 ensina que os nossos velhos amigos, aqueles que continuam fazendo a vontade da carne, eles não vão entender essa nova vida. Pensa um pouco comigo. Algum tempo atrás, nós estávamos fazendo exatamente o que os nossos velhos amigos continuam fazendo. Entendemos sobre Jesus, nos batizamos, nascemos de novo e agora deixamos de fazer aquelas coisas. Mas os nossos velhos amigos continuam fazendo. E eles não entendem esta nossa nova vida. Leia comigo o versículo 4 de novo. Eles acham estranho, né? Eles são aqueles velhos amigos. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. E por isso os insultam. Eu tenho certeza que você tem experiência com isso. Você agora, depois do batismo, se tornou uma nova criatura, nasceu de novo e não quer fazer aquilo que você fazia antes. Mas os seus amigos que ainda fazem não vão entender. E pior ainda, vão começar a olhar para você de uma maneira diferente. Muitas vezes começam a falar até mal de você, não é mesmo? Ah, olha, agora virou um crente, não é? Isso é uma coisa comum das pessoas ouvirem, não é? Ah, virou um crente. Agora você não faz mais isso, você não é nosso amigo mais, ou nossa amiga mais. E começam a insultar. É exatamente isso que o versículo 4 está dizendo. Isso é uma coisa muito comum. Mas o versículo 5, nós vamos chegar lá, né? Vai nos mostrar algo muito importante. Esses velhos amigos não vão entender por que o cristão, por que a cristã não compartilha mais das coisas da velha vida. É interessante isso, não é? Como o apóstolo Pedro aqui, há quase 2000 anos atrás, está escrevendo uma realidade para nós hoje. O versículo 5 é um versículo importante.
O versículo 5 mostra que o cristão, ele entende sobre o julgamento e ele tem confiança no julgamento de Deus, mas também entende o julgamento com respeito e com reverência. Olha o versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Com certeza, quando Jesus voltar, algumas pessoas vão estar vivas, não vão? Nós não sabemos quando. Pode ser que Jesus volte hoje, e se ele voltar hoje, nós vamos estar vivos. Algumas pessoas já morreram. Quando Jesus voltar, pessoas já vão ter morrido. Então, o texto ensina que Jesus vai julgar vivos e mortos. É isso que o texto fala, né? Nós, como cristãos, nós esperamos o julgamento com confiança, mas também com respeito, com reverência. E precisamos mostrar a esses nossos velhos amigos, mesmo que eles nos insultem e não entendam a nossa nova maneira de viver, nós precisamos mostrar para eles, através dessa nossa mudança de vida, através desse nosso exemplo, nós precisamos mostrar que eles também precisam de Jesus e que o julgamento vai acontecer. E que se eles não mudarem de vida, infelizmente, o julgamento para eles não vai ser bom, não é? Deus, através de Jesus, irá julgar vivos e mortos. E a pergunta para você nesta manhã é: como é que você se sente com relação a isso? Como é que você se sente com relação a esta ideia, a este conceito de um julgamento final? A ideia aqui é: tenham esperança. Se nós estamos firmes em Jesus, obedecendo a sua palavra, nós esperamos o julgamento com confiança. Se nós não estamos obedecendo ao Evangelho, o julgamento para nós não vai ser uma coisa boa. Jesus irá julgar todos, vivos e mortos. O versículo 6. Versículo 6. Assim como falamos no capítulo 3, versículo 19 e o 20, o versículo 6 também tem sido um versículo que traz muita dificuldade, não é? Assim como falamos que existem textos difíceis de serem entendidos, o versículo 6 do capítulo 4 pode também ser um destes versículos. Mas, de novo, o importante aqui não é um entendimento 100% sobre será que Jesus desceu e pregou para aquelas pessoas que estavam mortas? Mas o entendimento que precisamos ter é: eu estou correto diante de Deus? Eu estou obedecendo? O julgamento virá. E eu tenho que estar pronto. Olha o versículo 6. Eu vou comentar rapidamente e aí quero partir para o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O texto aqui acabou de dizer que vivos e mortos serão julgados, não é? Aqueles que já morreram antes de Jesus voltar serão julgados. Aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar serão julgados. E o texto aqui no versículo 6 diz:
Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, você que está nos assistindo com esses estudos, nós sabemos que depois da nossa morte não existe uma segunda chance. A palavra de Deus é clara nisso, né? No livro de Hebreus, o autor de Hebreus nos ensina que depois da morte existe o juízo. Não existe uma segunda chance. A nossa chance é enquanto nós estamos vivos. Então, a ideia de Jesus pregando para mortos e dando a eles uma segunda chance não se encaixa aqui pelo que nós entendemos da palavra de Deus. Não existe uma segunda chance depois da nossa morte. A chance é enquanto nós estamos vivos. Então, como entender o versículo 6, de acordo com este conceito da palavra de Deus? O evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Nós não estamos falando, nesta carta de Pedro, sobre cristãos que vão ser perseguidos tanto pelo povo da onde eles estão vivendo, quanto agora pelo Império Romano. E com certeza essas perseguições resultarão em morte. Você se lembra, alguns anos mais tarde, lá pelos anos 90 agora, talvez uns 30 anos mais tarde do que a carta de Pedro, nós temos o livro que chamamos Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Neste livro, o Império Romano, muito mais do que na época de Pedro, vai perseguir a igreja e vai colocar cristãos à morte pelos milhares. Milhares e milhares de cristãos morreram durante a perseguição. Aqui na carta de Pedro, isso está começando. Com certeza o Império Romano iria matar cristãos. Então, olha o versículo 6. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens naquela época estavam julgando os cristãos. E com certeza, através desse julgamento, muitos haviam morrido. Eles estavam mortos já, pelo julgamento segundo os homens. Mas, se tivessem morrido fiéis a Deus, o finalzinho do versículo 6, eles estavam vivos pelo Espírito segundo Deus. Eu entendo aqui que o versículo 6, o apóstolo Pedro está dizendo, o evangelho foi pregado, sem dúvida, foi pregado a todo mundo. Haviam pessoas que já haviam morrido ouvindo o evangelho. Esses que haviam sido mortos por causa do evangelho foram julgados no corpo segundo os homens. Sim, foram mortos pelos homens. Mas se morreram fiéis a Deus, eles não estão mortos, mas eles estão vivos pelo Espírito segundo Deus. Eu não entendo aqui que Jesus pregou a mortos e deu a eles uma segunda chance. Isso está em contradição ao que a palavra de Deus ensina, aonde a palavra ensina que uma vez mortos, agora esperam o juízo. Não tem uma segunda chance. Eu entendo aqui que essas pessoas foram mortas, sim, né? O evangelho foi pregado e elas aceitaram, mas elas morreram.
por causa da perseguição. Pelos homens, elas estão mortas, mas para Deus, não. Para Deus, elas estão vivas, segundo, vivas pelo Espírito, segundo Deus. Todos serão julgados, vivos e mortos. E a grande pergunta, deixa eu deixar bem claro, vou enfatizar de novo. A grande pergunta é: você está pronta para este julgamento? Você está pronto para este julgamento? A pergunta não é: o que será que Pedro está querendo dizer aqui com Jesus pregou aos espíritos em prisão? O que será que Pedro está querendo dizer aqui com que o evangelho foi pregado a mortos? Essa não é a grande pergunta aqui na carta de Pedro. A grande pergunta é: você está pronta? Você está pronto para o julgamento? Você está aceitando a palavra de Deus na sua vida? Você já obedeceu através do batismo, imersão na água, para receber o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida? Isto é o mais importante. Se a resposta é sim, ótimo, você tem esperança. Não importa a dificuldade, a perseguição que vier na sua vida, você tem esperança da salvação. Se a resposta é não, tem chance ainda de mudar, mas enquanto você está vivo, enquanto você está viva, e precisa mudar, precisa obedecer, precisa deixar aquela velha vida, com aquelas velhas coisas que desagradam a Deus. Precisa morrer, né, através do batismo, ser sepultado nas águas e viver de novo. E aí você vai ter esperança. Essa é a grande mensagem. Tenha certeza de que você está pronta ou pronto para o julgamento final. Versículo 7. Vamos ler o versículo 7 aqui juntos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Que versículo poderoso, que versículo cheio de ensinamento. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Vamos falar um pouquinho sobre o versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Essa é uma ideia dominante no Novo Testamento. Você tem 2 versículos aí que você pode marcar e depois você pode ler. Romanos capítulo 13, versículo 12 e Filipenses capítulo 4, versículo 5. Essa é uma ideia dominante no Novo Testamento. O fim está próximo, né? E porque a nossa vida é curta e o fim está próximo, Pedro nos avisa como nós devemos viver. Pode ser que Jesus vai demorar ainda 1000 anos para voltar. Mas como que o fim está próximo? Pensa na sua vida. Na sua vida, talvez 80, 90 anos. Não é? Talvez você tenha 40 anos, 45, já está na metade da sua vida. Talvez você tenha mais, um pouco menos.
o fim está próximo, não é? Ou seja, por causa da sua vida, ou seja, por causa da volta de Cristo. E o apóstolo Pedro, no versículo 7, ele nos avisa como nós devemos viver, lembrando dessa ideia de que o fim está próximo. A primeira maneira que ele nos ensina em como viver é: sejam criteriosos. O que significa isso? Sejam criteriosos. A palavra no original, né, na língua grega, significa preservar o seu juízo. Ser uma pessoa criteriosa é ser uma pessoa que preserva o seu juízo. É aquela pessoa que mantém as coisas no seu devido lugar. Uma pessoa criteriosa mantém as coisas no seu devido lugar. É uma pessoa que não tem entusiasmo demais, não é? Aquela pessoa que vive no mundo da lua, não é uma pessoa criteriosa. A pessoa criteriosa é uma pessoa entusiasmada, mas não demais. Não é aquela pessoa que não está prestando atenção, né? Que não está preservando o seu juízo. Então, olha que interessante a primeira ideia. Porque o fim está próximo, vamos viver de uma maneira criteriosa, preservando o nosso juízo, mantendo as coisas no seu devido lugar e não sendo demasiadamente entusiasmados, no sentido de que, tá tudo bem, nem importa para as coisas do meu lado. Não, tem que ter critério. Essa é a primeira maneira que Paulo nos ensina, porque o fim está próximo. A segunda maneira, que ele fala aqui no versículo 7, é: estejam alertas. E talvez em algumas traduções a palavrinha seja sóbrio. Tenham sobriedade, né? Estejam alertas. O que significa isso? Significa não ser uma pessoa irresponsável. Ou seja, tenha responsabilidade. Ser alerta ou ter sobriedade é ser uma pessoa responsável. É ter uma seriedade com as coisas da vida. Olha, se eu entendo que o meu fim, né, pela idade, está próximo, ou se eu entendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu vou ser uma pessoa que tem seriedade com as coisas da vida. Eu vou pensar seriamente na minha vida e ser alerta, ter esta sobriedade. A terceira maneira que Pedro nos ensina aqui no versículo 7, porque o fim está próximo, é dedicar a oração. Dedicar a oração. Olha, oração precisa fazer parte desta nova vida, desta nova maneira de viver. Lembra que falamos sobre o batismo, né? No finalzinho do capítulo 3, a ideia do apóstolo Pedro ali é batismo, essa nova vida com Cristo. O comecinho do 4, olha, você não vai viver mais do jeito que você vivia antes. Você tem uma nova vida. Os seus velhos amigos vão perceber que você mudou de vida. Você não vai mais fazer aquilo que você fazia antes e os velhos amigos não vão gostar. Mas o tempo está próximo. Você tem que ser uma pessoa criteriosa, alerta e dedicada à oração. Oração precisa fazer parte desta nova maneira de viver. E não é só oração, mas é dediquem-se à oração, né? É uma oração constante.
é uma oração que é um prolongamento dessa nossa nova vida. Eu não consigo acordar de manhã sem orar. Eu não consigo ir dormir sem orar. Eu não consigo ficar durante o dia sem orar. Dedicar-se à oração. Ela faz parte dessa nossa nova vida. Porque o fim está próximo, eu vou ser uma pessoa criteriosa. Eu vou ser uma pessoa alerta. E eu vou ser uma pessoa dedicada à oração. Versículo 8, continuando nessa mesma ideia, né? Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O apóstolo Pedro já falou sobre amor aqui nesta carta. E ele volta a falar sobre um amor, né? Sobretudo, acima de tudo, porque o fim está próximo, porque eu agora tenho esta nova vida, acima de todas as coisas, ele diz, amem-se sinceramente. É um amor de sinceridade, não é aquele amor fingido, não é aquele amor falso, mas é um amor de sinceridade. E é um amor de sinceridade uns aos outros, não é? É aquele amor fraternal, é aquele amor de irmãos, não é? Esse tipo de amor nós precisamos ter com sinceridade uns aos outros, né? Um amor fraternal, e é um amor de ação. Esse tipo de amor perdoa muitíssimos pecados. Olha, se tem alguém que fez alguma coisa contra você, nessa nova vida, o amor que você demonstra não é só da boca para fora. É um amor que age. É um amor que perdoa. E não perdoa um pecado só, não, né? Ó, eu vou perdoar agora, mas não faça de novo. Não. É um amor que perdoa muitíssimos pecados. É uma nova vida que nós estamos vivendo. Versículo 9. Além de tudo isso, o que mais faz parte desta nova vida? Olha o versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Hospitalidade. O fim está próximo, né? Pedro está dizendo. E pode se referir ao fim da nossa vida física, aqui na Terra, ou à volta de Jesus. Por causa disso, vamos agir com critério, vamos estar alertas, vamos nos dedicar à oração, vamos amar e agora praticar a hospitalidade. Naquela época, né, no primeiro século, hospitalidade era muito importante, muito importante. Fazia muito mais sentido naquela época. Por quê? A igreja se reunia em casas. Eles não tinham, vamos dizer, a liberdade que nós temos hoje de alugar um prédio, de construir um prédio, de comprar um prédio, de se reunir de uma maneira aberta por causa da perseguição. Então, eles se reuniam em casas. As casas eram abertas, pessoas que tinham casas maiores, né? E um dos exemplos é Priscila e Áquila, aquele casal que toda vez que Paulo menciona eles, ele menciona a igreja que se reúne na sua casa. Quando Paulo manda a carta lá para Filemon, não é? A ideia é a mesma. Existia
uma igreja que se reunia em sua casa. E você tem vários exemplos na palavra de Deus de igrejas se reunindo nas casas. Os irmãos eram hospitaleiros. Eles abriam suas casas para as reuniões da igreja. Hoje, nós devemos ser assim. Hoje eu sei que existem irmãos que se reúnem nas suas casas. Tem irmãos que se reúnem em prédios. E olha, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu já ouvi, com tristeza no meu coração, irmãos dizendo que é errado se reunir em prédios. E eu já ouvi irmãos dizendo que é errado se reunir em casas. Irmãos, vamos deixar esse pensamento fora da nossa cabeça? Tanto faz se reunir na sua casa ou se reunir num prédio. Porque a igreja não é casa ou prédio, não é mesmo? A igreja são pessoas. Tanto faz aonde elas se reúnem. Tem irmãos que se reúnem em cima de barcos. Tem irmãos que se reúnem debaixo de árvores. Não faz mal o local. A igreja são pessoas, você e eu. Nós já vimos isso, não é? No capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Os irmãos são tijolos nessa construção. Um tijolo apoiando e ajudando o outro. E não importa aonde os irmãos se reúnem, numa casa, num prédio, num barco, debaixo de uma árvore, numa escola, não faz mal. O importante é que estão se reunindo para adorar o nosso Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que pensa que é errado se reunir num prédio, ou pensa que é errado se reunir numa casa, por favor, tire esse pensamento e pare de pensar assim. O local não é o importante. O importante são as pessoas que estão reunidas. No primeiro século, o mais comum era se reunir em casas, por todas essas ideias que eu acabei de falar. O ponto aqui é hospitalidade. Os irmãos abriam suas casas. Tinham muitos irmãos que viajavam e não tinham essa facilidade, não é, de encontrar um hotel. Então, os irmãos abriam suas casas. O apóstolo Paulo, muitas vezes, dizia, não é, ó, prepara um lugar para mim, não é? Ele falou isso para Filemão, lembra? Prepara um quarto para mim aí, Filemão, que eu estou indo para a sua casa. Né? O apóstolo Paulo ficava na casa dos irmãos. Hospitalidade. Para você e para mim hoje, a ideia é a mesma, porque o fim está próximo. Vamos ser hospitaleiros. Vamos abrir nossas casas. Vamos convidar irmãos para tomarem uma refeição conosco. Vamos perceber aqueles irmãos que estão viajando e convidá-los. Olha, não precisa ficar num hotel, não. Fica na minha casa. Não é? Hospitalidade faz parte desta nova vida em Cristo Jesus. Versículos 10 e 11 do capítulo 4. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém.
Nesta nova vida, Pedro está dizendo: olha, vamos usar os dons que Deus nos dá. Use os seus dons. Todo cristão, você, eu, todos, tem pelo menos um dom, pelo menos um, e com certeza muitos mais, mas pelo menos um, que precisa ser usado não para sua própria glória, não para se engrandecer, mas para a glória de Deus. Versículo 11. Esses dons são dados para que Deus seja glorificado. E aqui, o texto vai falar sobre dois tipos de dons que nós vamos ver. Nós somos como mordomos, a palavra de Deus diz em vários lugares, né? Administradores, mordomos. Deus nos dá muitas coisas. E um dia ele vai nos pedir contas daquilo que ele nos deu. Ele vai nos pedir contas de como usamos aquilo que Deus tem nos dado. Nós estamos administrando essas coisas para Deus. Somos como mordomos dentro de uma casa. E temos que usar da maneira correta. Existem aqui, segundo esse texto, né? Estamos em Pedro. Existem outras passagens que vão citar outros dons. Mas vamos falar desses aqui na carta de Pedro. Existem dons de fala e dons de serviço. A fala é um serviço também, mas eu vou separar a fala dos dons de serviço. Agora, qual que é mais importante? É o dom da fala, comecinho do versículo 11, ou é o dom de servir? Não existe um mais importante do que o outro, não é? Acho que você entendeu isso. Os dois são importantes para a igreja. Deus nos dá dons. E Ele espera que você e eu usemos esses dons no sentido de dar a glória para Deus. Olha o versículo 11 de novo. Se alguém fala, então, se você tem o dom da fala, se você é uma professora, um professor, se você é um pregador da palavra, se você é um evangelista, se você ensina na escola dominical, se você ensina numa reunião de mulheres, não importa aonde, se você tem o dom da fala, Pedro está dizendo aqui, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Dê glória a Deus. Glorifique a Deus com este dom que Ele te deu. Se o seu dom é servir, e você pode abrir o leque aí, né? Em várias maneiras de servir. Já falamos de uma aqui, hospitalidade. Amor. Limpar o prédio. Abrir e fechar o prédio. Visitação. Encorajamento. E você pode abrir o leque no que significa o dom de servir. Mas no versículo 11, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De modo que, em todas as coisas, Deus seja glorificado. Não importa o dom que eu e você tenhamos. Ele tem que ser usado para a glória de Deus, não para a nossa glória. Quantas pessoas você conhece que usam os dons que Deus deu para engrandecimento próprio? Olha como eu sou bom, né? Olha como eu sei falar. Só eu posso ensinar, porque eu que ensino melhor. Olha como eu sirvo bem. Não é para ser assim. Os dons nos foram dados
para glorificar a Deus, e só Ele deve receber a glória. Eu vou ler o finalzinho do versículo 11 para nos relembrar, né? De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós temos dons, essa nova vida inclui dons. Já falamos sobre ser criteriosos, estarmos alertas, dedicados à oração, amorosos, com sinceridade, um amor fraternal e um amor de ação. Falamos sobre hospitalidade. E agora, dons. Vamos usar nossos dons para glorificar a Deus, essa nova vida que temos depois do batismo. Deus vai nos dar dons, e não importam quais sejam, não tem um que é mais importante do que o outro. Todos servem para glorificar a Deus. Se lembrarmos disso, irmãos e irmãs, olha que vida maravilhosa que nós vamos ter, essa nova vida depois do batismo. É uma vida fantástica, né? É uma vida, principalmente, cujo tema de 1 Pedro é uma vida que traz esperança. Não importa o que aconteça com a nossa vida aqui, não importam as perseguições, as dificuldades, o nosso tesouro está garantido nos céus. Se nós estamos vivendo de acordo com a palavra. É uma nova vida. Tenham esperança. Vou terminar aqui, né, com o versículo 11. No nosso próximo encontro, nós vamos começar aqui no versículo 12 do capítulo 4 e vamos continuar estudando esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Tenha esperança. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Tenha esperança. Deus abençoe você.